Bom dia, gente. Vamos estar juntos até meio-dia. E eu estou compadecida, estou com muita pena de vocês, de terem de me suportar até meio-dia. Sabe por quê? Porque eu não posso prometer que vai ser agradável e que vai passar depressa. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações, não é verdade? Se a gente fosse de um planeta de regeneração já, nós poderíamos ficar a manhã inteira ouvindo aquela voz maravilhosa dela ali, ó. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações e temos que estudar um pouco. Então, vocês vão aproveitar amanhã para pagar todos os pecados de uma vez só. O tema proposto para hoje foi mediunidade, caminho para ser feliz. Olha que coisa curiosa. O tema proposto parte do ponto que a felicidade existe e que o caminho para chegar a ela é a mediunidade. A primeira questão, então, a se colocar é: a felicidade existe? O que vocês acham? Será que existe? E sobre alcançar esta felicidade, o que diz a doutrina espírita? Nós vamos ver lá na questão 614, o caminho para se chegar à felicidade. Então vamos lá. Felicidade. Como se chega à felicidade? A questão 614 de O Livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus foi criada para nos conduzir à felicidade. E olha que coisa engraçada, porque nós somos rebeldes por natureza. E quando fala em lei, a gente não gosta muito de nada mandando na gente, não é verdade? A gente não gosta de seguir ordens. A gente não gosta de disciplina. A gente não gosta de leis. Então, quando fala, existe uma lei para ser seguida, a gente fica pensando: isso é bom? Isso nos faz feliz realmente? Será que nos faz feliz? Seguir leis? Então, nós associamos a palavra lei a algo chato, a algo coercitivo, a algo que vai tirar a nossa liberdade. Não é isso que a gente pensa de lei? Só que a lei de Deus é o único e verdadeiro caminho para nos fazer felizes. Então a gente só é infeliz quando afasta da lei de Deus. O que a gente deduz disso, hein, minha gente? Nós deduzimos que todo e qualquer sofrimento que nos atingir, todo, sem exceção, a responsabilidade é totalmente nossa. Nós que construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Sobre felicidade, o que é a felicidade? A felicidade, para mim, por exemplo, uma felicidade bobinha, é eu chegar num estacionamento e achar a vaga para eu colocar meu carro. Mas isso significa que alguém não encontrou a vaga. Então, o que é motivo da minha felicidade é motivo de tristeza para o outro, concorda? A minha felicidade é eu ganhar, vai sortear aqui um carro. A minha felicidade é eu ser sorteada e ganhar o carro. Mas a minha felicidade implicou na infelicidade de outras pessoas. Concordam? Então, a pergunta que Kardec fez aos espíritos foi: neste planeta, onde
a felicidade de uns é motivo de infelicidade de outros, vocês concordam que a felicidade de um é motivo da infelicidade de outros? Então a pergunta foi: neste planeta em que a felicidade de uns é motivo de infelicidade dos outros, há uma medida padrão do que seja felicidade? Qual é a medida da felicidade? E os imortais responderam: a medida da felicidade é, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida espiritual, a paz na consciência e a fé no futuro. Gente, nós nos sentimos felizes com essas coisas? Vamos ver. Para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. Posse do necessário. O que é necessário para nós? O que me faz feliz se eu tiver? O que é necessário? Eu estou na doutrina espírita, estudando a doutrina espírita, e eu já sei o que é necessário e o que é supérfluo. Você sabe para a sua vida o que é necessário e o que é supérfluo? Ou nós estamos correndo atrás do supérfluo, pensando que é necessário? Vou dar um exemplo de um conterrâneo meu, chamado Simão Pedro de Lima. Ele fala o seguinte: eu preciso de comprar uma bolsa. Isso é necessário. De qual marca? Supérfluo. Eu preciso de comprar uma blusa. Isso é necessário. De que cor? De que jeito? Supérfluo. Então, nós, na verdade, não somos felizes porque nós não sabemos onde está a felicidade. Nós estamos buscando esta felicidade onde ela não se encontra. Porque pouquíssimos de nós está preparado para ser feliz, materialmente falando, apenas com o necessário. Eu quero algo mais do que o necessário. Eu não quero só um carro que me traga do hotel até aqui. Eu não quero um carro que me traga, que me leve da minha casa ao meu trabalho. Eu não quero um carro que me leve da minha casa ao meu trabalho. Eu quero o carro de tal marca, de tal ano. Eu não vou ficar feliz com um carro que me leve da minha casa para o trabalho, a menos que esse carro seja aquele top line, aquele por cima da carne seca. Eu não quero um telefone que fale. Eu quero o Moto G4. Eu quero o Samsung de último tipo. Então nós estamos nos sacrificando em cima do modismo, do caro, do luxuoso. E nós nos sentimos muito infelizes quando não temos essas coisas. Então a nossa felicidade, ela está muito comprometida com o ter, em vez de com o ser. E a doutrina espírita vem nos dizer que de todos os infelizes, é uma pena não estar pronta a projeção, que eu ia projetar para vocês essa frase, que quando a gente escuta e lê ao mesmo tempo, a gente entende e grava melhor. Mas a frase
O espírito Meimei escreveu no livro Cartas do Evangelho, Cartas do Coração, ditado por Chico Xavier. Olha esta frase: de todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos. Porque o maior infortúnio, porque a maior infelicidade é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Vocês entenderam? A maior infelicidade é sofrer a privação da fé e continuar vivendo. Vocês têm fé em quê? Vocês têm aí o que esperar da vida? O que vocês esperam da vida? Tem algo bom para acontecer na vida de vocês? Quando a gente é pequeno, que a mãe da gente falava assim: quando chegar o Natal, você vai ganhar aquela bicicletinha que você tanto quer. Então você começa a ser feliz desde o mês de agosto, em setembro, outubro, e você fica feliz porque você espera aquela coisa boa que vai te acontecer. A mãe da gente falava assim: quando chegarem as férias, eu vou deixar você ir passear em tal lugar assim, assim. E você começava a ficar feliz desde então, esperando aquela coisa boa que ia acontecer. Não é verdade? Tem alguma coisa boa para acontecer na vida de vocês? Qual que é? Qual a coisa boa? Qual esperança? Esperança de quê? De uma mudança para melhor. Que resposta sensacional! Porque não é algo concreto. Por exemplo, se a gente está grávida, a gente tem uma coisa ótima para nos acontecer: o filhinho vai chegar. Se está com o casamento marcado, se está com a promoção do emprego prometida, se está terminando a construção de uma casa, eu vou mudar para minha casa nova, né? Então a gente tem aquela coisa concreta para acontecer. Eu sepultei 2 filhos e sou muito feliz. Por que eu sou muito feliz? Porque dentro do meu coração há uma esperança enorme de que dias melhores virão. Porque dentro do meu coração há uma certeza enorme que fui criada para a felicidade. Deus não me criou para que eu sofresse. Se em algum ponto da minha caminhada eu encontrei o sofrimento, foi porque de alguma forma eu plantei esse sofrimento. De alguma forma eu me distanciei das leis de Deus. E encontrei o sofrimento. E muito, gente. E encontrei muito sofrimento. Mas eu sei que este sofrimento está passando, já passou um pouco e vai continuar passando cada vez mais. E eu trago no meu coração a certeza enorme de que, assim como construí para mim a infelicidade, eu posso construir a felicidade. Porque felicidade e infelicidades são construções nossas. Então a resposta que você deu é: coisas boas poderão acontecer. E isso é fato. Porque fomos criados para a felicidade. Deus não nos criou para o sofrimento. E de todos os infelizes, os mais infelizes são aqueles que sofrem a privação da fé
São aqueles que não têm o que esperar. Já pensaram que vida horrível? Que vida horrível que deve ser aquela vida onde você... Quem está assoviando sou eu? Aquela vida horrível onde você acorda pela manhã, se olha no espelho e fala: eu não tenho nada de bom para esperar. Minha vida está parada, está estagnada, não está satisfatória. Não há nada de bom que eu imagino que possa me acontecer. Que horror que deve ser isso. Que falta de visão. Que falta de fé em si mesmo e em Deus. Então nós temos que saber responder uma pergunta: o que me move? Por que eu vivo? Por que eu levanto pela manhã e encaro o meu dia? Qual é o meu objetivo de vida? O que eu vim fazer aqui, nesta existência? Sabem o que atrapalha a felicidade da gente? Quando tem aquele vazio, quando temos aquela sensação de que algo está faltando, quando temos aquela sensação de que algo está estranho. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos distanciados do nosso planejamento reencarnatório. Levante, por favor, o braço para mim. Quem sabe, eu não vou perguntar, eu não quero que a pessoa responda. Eu quero que a pessoa me diga se sabe o que é planejamento reencarnatório. Levanta o braço para mim. Então eu acho que eu posso explicar, que eu não vou cansar vocês, porque a maior parte não está lembrando. Quem não está lembrando o que é planejamento reencarnatório, me dá um sinal. E quem está morto? Porque tem um que não respondeu nem se está lembrando, nem se não está. Quem está dormindo aí ainda? Eu vou falar mais baixo um pouquinho então, para não incomodar, para não acordar, tá certo? Quando a gente vai renascer, mentores espirituais mais elevados do que nós, o nosso anjo de guarda, nos chama e fala: olha, o espírito que vai chamar Célia quando encarnar, porque eu não chamava Célia de antes, nada significa que eu já tinha esse nome, né? Então fala: escuta, você vai renascer com tais e tais objetivos, você vai encontrar tais e tais dificuldades, porque são elas que vão fazer com que você desenvolva características que você está precisando aprender a desenvolver. Tipo, você terá um marido alcoólatra e agressivo, porque você precisa aprender as virtudes da tolerância, da paciência, da ajuda, da cooperação. Então você vai encontrar na sua frente uma pessoa que é alcoólatra e agressiva. Agora eu tenho que abrir um parênteses para explicar que o outro não recebeu a missão de nascer alcoólatra e agressivo, não. Ó, você vai nascer e vai ser alcoólatra e agressivo, porque lá tem uma mulher que precisa de ter um marido alcoólatra e agressivo. Vocês acham que é desse jeito? Só que Deus sabe que existirão pessoas alcoólatras e agressivas. Pessoas que se fizeram alcoólatras e agressivas. E então Deus fala: você vai encontrar na sua frente alguém dessa forma. Você vai atrair para o seu caminho
alguém desse jeito. Porque é a experiência que você precisa. E então você vai amar essa pessoa, você vai incentivar o amor próprio e você vai tirar, a sua missão é tirar essa pessoa desse buraco. Esse é o planejamento reencarnatório para esta sua existência. E aí você então vai vivendo a sua vida e encontra ali o fulano e de repente este fulano se torna alcoólatra e agressivo. E aí você fala, não quero mais ficar casada com você. Não quero, tchau, tá muito para mim, já deu. E você segue o seu caminho. É uma nova escolha que você fez e você tem o direito de fazê-la. É uma nova escolha. Mas, no fundo, vai ficar aquele sentimento de consciência pesada de que não fez o que tinha que ser feito. Fica o vazio, porque você não cumpriu o seu planejamento reencarnatório. Você renasce para ser um professor e trabalhar em pesquisas para melhorar tal aspecto do ensino. E, no entanto, você fala, nem professor ganha tão mal, eu vou ser comerciante. Eu vou abrir uma loja de material de construção. Não vou dar aula, não. E aí você abre aquela loja e começa a ganhar dinheiro, mas no fundo está aquele vazio, aquela profissão que não te agrada, onde você fica infeliz. Por quê? Porque você está longe do seu planejamento reencarnatório. Agora, vejam como a coisa complica pra caramba quando alguém nos disse lá em cima, olha, você precisa de ter a seguinte missão, você vai ser médium. E você deve usar a mediunidade para servir. Você deve usar a mediunidade para levar o bem e levar a felicidade às pessoas. E acontece que para você ser médium, você teve o seu corpo físico preparado de antes de você nascer. Porque a mediunidade é, antes de tudo, uma predisposição física. O que significa predisposição física? Significa que o meu ouvido vai ter um parafuso a mais, meu cérebro vai ter um parafuso a mais para eu ouvir a dimensão de matéria abaixo dos decibéis normais do som. Para eu ver espíritos, significa que o meu cérebro foi ajustado para eu enxergar outra dimensão de matéria que não a matéria física. Para eu trabalhar com os fluidos da cura e doar, essa é a mais complicada, minha gente. Se eu renasci cheia de energia, fluido vital, cheia de energia de doação para cura, e eu não trabalho isto, eu adoeço. Aí a nossa felicidade está totalmente comprometida. E isso que eu vou começar a falar agora é o que justifica o título da palestra: Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. É um absurdo, eu comentava com o doutor Hugo ontem. Doutor Hugo, o que eu vou fazer lá nas suas bandas? Falar de um assunto em que você é doutor. E ele disse,
fale da sua visão, fale das suas experiências. Mas antes de falar do que vi de mediunidade, eu quero compartilhar com vocês essa minha grande descoberta, que para vocês da área da psiquiatria, da medicina e da psicologia não é nada de novo, mas eu queria entender por que tantas pessoas chegam lá no Luiz Gonzaga, me pedem um atendimento e elas estão profundamente infelizes e doentes. Por que que elas chegam lá com aquela pressão alta que remédio não passa? Se toma o remédio, a pressão abaixa demais. Se não toma, vai para o pico. Por que que elas têm aquela depressão que não se cura com nada? Ai, meu Deus, e os casos de dor de cabeça que nada passa? E elas então, como é que fala? Classifica com um nome interessante, enxaqueca, mais chique, né? Enxaqueca é mais chique. Dor de cabeça. Por que que essas pessoas estão doentes? O que que nós temos percebido então, gente, acontecer? Os consultórios médicos, os consultórios de psicólogos, os consultórios de psiquiatras e as salas de atendimento fraterno das casas espíritas estão abarrotadas de pessoas infelizes e doentes. Porque saúde e felicidade são dois aspectos intrinsecamente ligados um ao outro. Porque quando a gente está muito triste, as defesas do nosso organismo abaixam. A tristeza vai fundo, destruindo o nosso sistema imunológico. Em 2006, quando uma dengue hemorrágica levou minha filha em 3 dias, eu pensava assim: o meu desafio daqui para frente é não morrer de tristeza. Como é que morre de tristeza? A tristeza, quando é muito profunda, causa doenças em nós. É onde uma gripe vira uma pneumonia e te leva. É onde um cistozinho no ovário se transforma num câncer destruidor. É onde uma depressão leva ao suicídio. Então, eu não podia ficar triste. Um coração feliz não deixa o corpo adoecer. E eu pensava, o meu desafio é não morrer de tristeza. Para aí, vocês estão lendo aqui ou estão me escutando? Que eu já vou dar outra bronca daqui a pouco. Vamos ver isso aqui? Começa do princípio. Pode passar. Vamos lá. A lei natural, olha aqui. É bom que vocês leiam. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que que ele deve e o que que ele não deve fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Questão 614. Falamos disso, não falamos? Está entendido? Passa para frente. O que é a felicidade? Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha como é que é fácil ser feliz. E olha como é que é complicado ser feliz. Eu vou querer o necessário para eu viver. Mas eu vou entender como necessário um bom carro que me dê segurança, um bom telefone com todas as funções, o lazer, um plano de saúde, a escola boa. O necessário é muito caro. O necessário é muito caro, não é, gente? Manter a vida... Oi, querido. Espera aí que o menininho está fazendo concorrência com você.
Estrangula ele para mim um pouquinho. Com certeza. Com certeza. Olha que resposta maravilhosa para um jovem, né? Para todos nós, um exemplo de vida, querido. Nós passamos pela vida sem olhar a beleza da natureza. E quando você interage ali com a natureza, você sente Deus ali, não é verdade? E isso alimenta a nossa alma. O que a gente comentava aqui também é a consciência tranquila. Vocês estão com a consciência tranquila aí, gente? A consciência tranquila é quando a gente olha para si mesmo e fala: estou fazendo o que tenho que fazer? Ai de nós, o dia que a gente responder sim para essa pergunta. Ai de nós, o dia que a gente ficar satisfeito só com o pouquinho que estamos fazendo. Chico Xavier dizia: todos os amigos dele que morreram, que passaram para o outro lado, todos os espíritas voltaram reclamando a mesma coisa. Não fizeram tudo o que podiam fazer. Perderam tempo, desperdiçaram o tempo. Então, se a gente fala assim: não, eu estou joia, o que eu estou fazendo está muito bom, a gente para de crescer. A gente tem sempre que pensar: sei que posso fazer melhor, sei que posso fazer mais. Então, a consciência tranquila não é porque estou fazendo tudo o que posso. A consciência tranquila é: sei que preciso me esforçar cada vez mais, porque o meu potencial é muito maior do que penso. Então a consciência tranquila vem de quem estiver tentando fazer sempre o melhor. E não porque a gente acha que está fazendo tudo muito certo. A gente está tentando. E a fé no futuro. Passa mais um. De todos os infelizes, os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, são os mais desditosos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. É onde a gente brincava aqui, o que a gente espera de bom que vai nos acontecer. O que a gente espera de bom? Nós temos que ter algo de bom, nos alimentando no dia a dia. Algo de bom tem que nos alimentar no dia a dia. Uma fé num futuro melhor tem que nos alimentar, senão a gente não dá conta. Não é verdade? Senão a gente não dá conta. Nós não vamos ter aquela fé cega, aquela fé idiota. Nós vamos estudar a doutrina, porque ao estudar a doutrina, esta fé, esta confiança vai naturalmente nascer nos nossos corações, sustentar-nos em toda e qualquer dificuldade, estudando as leis que regem as nossas vidas nos dois planos. É uma filosofia de vida extraordinária, fonte de felicidade irrestrita, porque é quando conhecemos o sentido da vida, quando sabemos de onde viemos, quando conseguimos responder o que nós viemos fazer aqui, quando sabemos para onde vamos, isto é fonte de felicidade, de tranquilidade, de paz. E eu pergunto: o que nós viemos fazer aqui? Não é aqui não, aqui na terra. Aqui vocês vieram para me suportar, para pagar um pouco dos pecados. Eu estou falando aqui na terra. O que a gente veio fazer nessa existência? Oi?
Aprender o quê? É isso aí. A gente não está aqui por nenhum outro motivo a não ser aprender a amar. A gente está aqui para aprender a amar. Isso que a gente veio fazer aqui. Então, quando a gente sabe que tudo na nossa vida concorre para nos levar a este aprendizado de crescimento, mesmo que seja se ferindo, mesmo que seja se ferindo porque caiu, mesmo que seja se ferindo porque nos feriram, a gente está em pleno aprendizado do amor. Vamos ver a próxima. Pode passar, eu não quero falar disso mais não, já mudei minha prosa. Vamos ver agora a mediunidade. Vamos ver agora por que que as pessoas estão tão infelizes. Por que que elas estão tão doentes. Por que que os consultórios estão cheios de pessoas que remédio não sara. E acontece um problema muito sério. Hugo talvez possa até fazer a diferença aqui nessa região, porque ele é um psiquiatra, um neurologista espírita. Vocês não sabem o que passam os pacientes quando chegam perto de um médico materialista. Chega perto de um médico que desconhece o próprio ensino da medicina hoje. Porque a medicina hoje já estuda as influências espirituais, já estuda a questão da possessão, já estuda a ponto de quando um paciente chega e fala, eu ouço vozes. O médico materialista fala, está neurótico, está esquizofrênico, está com mania de perseguição. Eu vejo espíritos. O médico materialista fala, está com alucinação, deve estar com tumor aí no cérebro. Então, o médico materialista não considera a existência e interferência dos espíritos em nossas vidas. Então é um problema muito sério, porque são medicados e continuam doentes. O outro lado da história é tão terrível quanto esse. Chega na casa espírita um paciente bipolar, como é que eu diria? Sem nenhuma dúvida, com aquele diagnóstico ali, um problema, um transtorno psíquico. E a pessoa que o atendeu diz, isso é mediunidade. Vem tomar passe que você sara. E deixa lá o transtorno psíquico tomando cada vez mais conta do paciente. Outro dia, nós interferimos numa história, só assim dando uma opinião, uma moça me liga e fala, olha, eu não sei o que eu faço. O meu sobrinho de 15 anos está muito desanimado. Ele estava muito desanimado, perdendo o gosto pela vida, e começou a não querer ir na escola, e só fica dentro do quarto. E nós levamos numa casa espírita, e disseram que era influência espiritual, que ele estava com uma obsessão. E ele começou a tratar. E lá disseram que nem precisava de levar para o médico, não, porque ele está com um processo de obsessão. Daí uma semana a moça me liga e fala, olha, meu sobrinho agora já não levanta, não abre os olhos, e está todo sonolento e estranho, porque o quadro obsessivo agravou muito.
eu posso levá-lo para tratar aí? E eu dizia, passa primeiro no médico, que isso está me parecendo um tumor, afetando alguma área. E à medida que o tumor ia crescendo, ia deixando o quadro mais complicado. Então vejam que situação séria. Tanto a casa espírita segura um doente propriamente dito, ou um doente psiquiátrico, como o médico pode isolar totalmente a possibilidade de uma interferência dos espíritos e não tratar direito. Então o que acontece? O que acontece? Recebemos um casal que a moça falou, sou católica, tenho pavor de espírito, não acredito em comunicação de espíritos, mas todas as vezes que meu marido bebe, nem que seja um pouquinho, ele fala, ele me agride, ele fala comigo absurdos, ele me ofende. E quando eu vou dizer para ele depois, fulano, olha o que você me falou, ele fala, não falei. Olha o que você fez, não fiz. Então a pessoa não tem nem noção que naquele momento ela estava totalmente tomada por um espírito. Porque quando a pessoa bebe, ela abre de alguma forma uma defesa do organismo e os espíritos começam a tomar conta daquele psiquismo. E é assim que um amigo mata o outro sem nem saber, sem nem ter ódio suficiente para isso. É assim que as pessoas se agridem. E depois, no caso do relacionamento, o marido não apresenta pedido de desculpas, porque não tem remorso, porque para ele não fez nada. E o relacionamento vai ficando ali em petição de miséria. Então nós vamos vendo que existe no nosso cérebro uma glândula chamada pineal ou epífise, que no capítulo 2 do livro Missionários da Luz, vocês podem dar uma olhadinha, que essa é a glândula da vida mental. Essa é a glândula da mediunidade. Quando essa glândula ela é captada em exames, ela brilha no médium. Essa glândula traz cristais de apatita. Tem cristais ali dentro. Então se a pessoa pergunta, você acha que eu tenho bola de cristal na cabeça? Tem. Uns têm mais cristais do que os outros. E quando a pessoa tem muito cristal nessa glândula, os espíritos incorporam. Quando a pessoa tem pouco cristal, a pessoa sai do corpo e vai encontrar o espírito num desdobramento. Mas essa glândula é a glândula da vida mental. Como é que funciona isso? Passa mais um. Eu vou dar um exemplo do pedágio para explicar o que é onda magnética. Todo mundo vai sair daqui, eu prometo, entendendo o que é campo magnético e o que é onda magnética. É muito simples de compreender. Nós temos na nossa cabeça estrutura dentro da glândula chamada então cristal de apatita. Um cristal, uma pedra não preciosa. Cristais de apatita. A característica desse mineral é armazenar informação. A USP tem estudado lá esse cristal, a quantidade de informações que ele é capaz de guardar. Então as pesquisas nucleares lá da USP
da usina nuclear, eles pesquisam usina nuclear, submarino nuclear, eles estão pesquisando muito a apatita, pela grande capacidade que a apatita tem de estocar, de guardar informações. Como é que funciona? Você chega num pedágio. Quem já passou por um pedágio, levanta o braço. Vocês sabem como é que funciona. Está lá, você vai pagar por uma cancela, e a cancela, quando você passa numa cancela, você paga a moça e a cancela abre, ela abre a cancela e você vai embora, não é assim? Mas no canto, em alguns estados do país, no canto tem uma passagem que você não paga. É a onda livre, ou é o pedágio sem parar, ou é a freeway. Em cada estado tem uma coisa. E como é que funciona essa coisa? Como é que funciona esse campo magnético? Você está chegando, quando você não vai pagar, a 30 metros da cancela, a cancela olha para você, para o seu carro, vê se você é você, vai até sua conta bancária no banco, vê se você pagou. Se você pagou, ela abre. Se você não pagou, ela não abre. Como que ela faz isso? Como é que aquela cancela sabe que você é você, se você pagou ou não? Como é que ela sabe? Pela onda magnética. Se uma cancela é capaz de funcionar como uma onda magnética, imagina a nossa glândula pineal, que também funciona como onda magnética. E como é que funciona? Como é que funciona? Na minha cabeça tem cristal. Eu mando pensamentos para vocês. E vocês transmitem pensamentos para mim. E isso acontece com encarnado ou com desencarnado. Isto é mediunidade. O cristal que está na nossa cabeça manda um raio. Nós somos radioativos. Quando a gente manda esse raio, a gente cria um campo magnético ao nosso redor. E quando eu emito um raio, eu crio um campo magnético e eu atraio para o meu campo magnético um raio igual ao meu. Isso é mediunidade. A vibração que eu coloco no ambiente, eu vou encontrar uma vibração igual. Percebem? E ali uma vai potencializar a outra. Com quem eu vou sintonizar é uma questão minha. As vibrações que eu estou mandando é uma vibração de serenidade e paz. Eu vou trazer para dentro de mim, aumentado, a serenidade e a paz. Se eu estou mandando vibração de tristeza e desânimo, eu vou captar essa vibração igual de uma pessoa que está lá no Japão. E vou aumentar a minha. Se eu acordo com uma vontade enorme de fazer o bem, de aproveitar o meu tempo, eu vou captar essa mesma vibração de um espírito que está lá em Marte, que está lá numa outra morada da casa do Pai. E esse espírito de lá, ele vai aumentar a minha vontade de fazer o bem. Se eu acordo com raiva, eu jogo esse raio de raiva no meu campo magnético.
e capto esta raiva de alguém que está lá do outro lado do mundo e aumento a minha raiva. É isso que a gente faz com a gente. É isso que é mediunidade. Todo mundo que tiver mente é médium. Porque todo mundo que tem uma mente tem uma pineal. Todo mundo que tem uma pineal tem cristais de apatita dentro dela. E todo mundo está mandando informações e recebendo informações o tempo todo. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Não é propriamente nessa glândula. Seria um desgaste das sinapses, que é aquela ligação. Você já viu um neurônio? Ele é assim todo estrelado. Quando um neurônio não liga ao outro direito, as ligações das sinapses são deficientes. Então vai acontecendo ali a perda da memória. Também por falta de oxigenação no cérebro, por falta de exercício. O cérebro nosso é feito por trilhões de células e elas têm que trabalhar. Quando elas não trabalham, é como o músculo. Se você sentar durante um mês e não mexer com suas pernas, você vai atrofiar os seus músculos. E os seus músculos não vão conseguir dar um passo. Se você deixa os seus neurônios totalmente parados, sem exercitar, com nenhum desafio, com nenhum aprendizado, eles vão morrendo. E aí vem o Alzheimer. Uma das causas, né? Uma das causas. Então vamos passar lá e ver o que Emmanuel nos explica. Vamos entender isso aqui? É a última colocação antes de um intervalozinho. Todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-se. Vou ler do meu. Associando-se às energias edificantes. Se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. O que está falando aí? Vou dar um tempinho e vocês vão ler de novo, mentalmente. O que está dizendo aí é o seguinte: você está andando pela rua e capta o pensamento de um espírito. Você nem sabe o que foi. Você captou aquele pensamento foi para dentro da sua cabeça. Aí você chega em casa, está aquela vontade de chorar. Você não sabe de onde que veio aquela vontade de chorar. Dá aquela tristeza que você não sabe de onde. Um pensamento estranho de agressividade que você não sabe de onde. Uma sensação esquisita, uma energia diferente que está ali no seu cérebro. Por quê? Porque você entrou na onda, no campo magnético de alguém, de algum espírito. Você cedeu o seu cérebro para alguém. Você não tomou conta dos seus pensamentos. Então, o psiquiatra no qual eu baseei as nossas pesquisas, ele falou que chegou no consultório dele uma senhora. Olha que coisa mais comum de acontecer, gente. E eu quero que vocês vejam se por um acaso não acontece com vocês, ou com quem vocês conhecem, algo parecido. Chegou uma senhora com vários problemas. Ele então pediu uma ressonância magnética. De cara ele foi na pineal e viu que a pineal tinha muitos cristais de apatita. Quando tem muitos cristais de apatita, significa que a pessoa é médium. Ela veio ajustada
para o exercício da mediunidade. E aquela mulher tinha, e ela então captava várias ondas magnéticas de vários espíritos e ia colocando aquelas sensações estranhas. Ela não sabia se o pensamento vinha dela ou não vinha, e ela tomava vários medicamentos para aqueles problemas. E o que aconteceu com o organismo dela? Ela tinha muita energia. Por que ela tinha muita energia? Porque no planejamento reencarnatório, o corpo dela foi organizado para que ela fosse médium. E ela então não estava gastando a energia que o corpo dela era capaz de criar. O que o organismo fazia com aquela energia que sobrava? Começava a fazer coisas, formar coisas. Ela engordou 20 quilos com aquela energia que o organismo começou a usar, a energia que estava acumulada. Quando não é da gordura, começa a criar estruturas dentro dos rins, por exemplo, ou na vesícula. Pedra no rim, pedra na vesícula. Cistos, carocinhos, cistos para todo lado no organismo. Cisto nos ovários, nas tireoides, cisto para todo lado. Como é que ele tratou essa pessoa? Falou: olha, o seu caso é mediunidade. Se você não for gastar semanalmente a sua dose de energia, você não vai se sarar. Então foi todo um processo onde a pessoa foi levada a gastar aquela energia, abraçando a tarefa mediúnica. Aí no caso, sarou. Olha o outro caso que ele atendeu. O menino, 14 anos, começa com um comportamento agressivo, batia a porta, mudava a expressão do olhar. Os pais chegam geralmente na casa espírita e falam: ele está falando aí, eu tenho certeza que não é ele, é algo diferente, o olhar está diferente, o jeito dele está diferente, ele fica esquisito, ele parece uma outra pessoa. Então, quando fez o exame na pineal, percebe ali muitos cristais de apatita e percebe que aquele menino dava pleno processo de incorporação. E ele recebia inclusive o espírito de um médico famoso que conversava com o psiquiatra de igual para igual. Este menino foi levado a se tratar convenientemente, logicamente, sem ir para a reunião mediúnica naquela idade, porque tem que se esperar o amadurecimento emocional, e isso não acontece antes dos 18 anos, em raríssimas exceções. Nós não podemos pegar a pessoa que está doente e colocar na mediúnica direto. Não podemos, porque a pessoa não aprendeu como lidar com as influências. E ela entra numa reunião mediúnica com um obsessor e sai com 7. Porque ela pega os que estavam lá que nem era dela. Não sabe ainda trabalhar a mediunidade. Então tem que educar a mediunidade para a gente poder ser feliz. E como que educa a mediunidade? Educar a mediunidade não é criar, desenvolver a mediunidade. As pessoas falam, você tem que desenvolver. E o cidadão diz assim: eu não quero desenvolver. Sem desenvolver, eu já estou vendo e escutando espírito. Se eu desenvolver, o que vai acontecer? Eu não quero desenvolver.
Mas não é, a palavra não é desenvolver, a palavra é educar. E educar a mediunidade, nós estamos falando em aprender a lidar com os fenômenos. Educar a mediunidade não é criar uma paranormalidade na gente, não, é saber como é que lida. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com a qual se identifica. Nós conseguimos entender isso aí, não conseguimos? Se você pensa em tristeza, você vai encontrar tristeza, você vai atrair um pensamento igual. Se você pensa em raiva, você vai atrair igual. E assim você vai sintonizando. Você vai sintonizando. O mais importante de tudo nesse caso, passa aí, querido, é o Cristo no coração e na consciência. Sem a noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso burilamento, é impraticável a peregrinação libertadora para os planos mais altos. A escrita do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.